ver se... Conseguem visualizar a tela? Sim. Eu vou pedir só para que vocês desbloqueiem o microfone para poder dar ok se estão visualizando, porque quando eu coloco a tela dos slides, eu não consigo mais visualizar o chat. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida também, se vocês tiverem alguma dúvida também, para a gente desbloquear o microfone para poder falar. Conseguem visualizar, pessoal, o slide aqui da disciplina? Sim, professora. Sim. Bom, então vou iniciar me apresentando para vocês. Eu acredito que é a primeira disciplina que nós vamos ficar juntos. Talvez a gente já tenha se encontrado pelos corredores. O meu nome é Roberta. Provavelmente quem vai ficar junto comigo na disciplina é a professora Mara, que talvez vocês já conheçam ela lá da dentística. E a nossa disciplina é a continuação das disciplinas de prótese que nós vamos ter durante todo o nosso curso. Então, semestre passado, vocês tiveram a disciplina de prótese total. E nesse semestre, agora, no sexto semestre, nós vamos ter as duas outras disciplinas de prótese, que é a disciplina de prótese parcial removível, comigo, professora Roberta, e a disciplina de prótese fixa, que vai ser com o professor Zé Luiz. Então, a nossa disciplina de prótese parcial removível, que é conhecida como PPR, né, a abreviação dela, ela vai acontecer dia de segunda e dia de quarta-feira. Aqui a gente vai reunir na segunda-feira as duas turmas para ter a teoria. A nossa teoria vai ser híbrida, ela pode ocorrer de forma online e quem se sentir à vontade de assistir na faculdade pode vir assistir de forma presencial também. E dia de quarta-feira vão acontecer as nossas práticas, vocês já devem ter recebido os horários. Então, a gente vai dividir a nossa disciplina em 2 dias, dia de teoria e dia de prática. A nossa disciplina, normalmente, nesse início, a gente tem essa carga horária de 4 horas, né? 2 horas de teoria, 2 horas de prática por semana. E, normalmente, nesse início, a gente dá um andamento um pouquinho maior à parte teórica para que a gente tenha um embasamento para entrar no laboratório. Então, nessa primeira semana, hoje, na quarta-feira, nós vamos ter somente teoria. E aí, na quarta-feira, provavelmente, a gente já deve estar com o calendário estruturado para entregar para vocês certinho o que vai ter em cada dia da nossa disciplina. Mas as nossas práticas, via de regra, vão acontecer na quarta e as teorias na segunda. Sendo que nesse início, agora de agosto, a gente vai ter apenas teoria inicialmente para que a gente possa, no final do mês, entrar nas nossas práticas de laboratório. A prótese parcial removível ela é uma modalidade protética bastante versátil na reabilitação de edêntulos parciais. Então, lá na prótese total, a gente tinha pacientes desdentados totais, pacientes edêntulos, né? Pacientes que perderam todos os elementos dentais. E aqui na prótese, como o próprio nome dela já diz, parcial removível, nós vamos ter pacientes desdentados parciais, ou seja, pacientes que perderam alguns elementos dentais, mas que ainda têm outros elementos remanescentes. Então, a gente tem uma ampla indicação, vocês vão ver quando entrar em clínica integrada, que a maioria dos nossos pacientes de prótese são pacientes desdentados parciais, e que a gente faz uso dessa prótese para reabilitar esses pacientes. Então, ela é indicada para pacientes desdentados parciais intercalares, o que quer dizer? Que perderam dentes intercaladamente,
ou seja, ele tem alguns elementos, algumas ausências, outros elementos, e a gente considera esse paciente desdentado parcial. Então, pacientes que são desdentados na região anterior, desdentados na região posterior, grandes perdas dentárias, grandes reabsorções ósseas. Então, esse tipo de prótese, que é a prótese que a gente está vendo aqui na imagem, é uma prótese que ela contém duas porções. Ela tem essa porção metálica, que é a armação metálica, que a gente chama, e a gente vai aprender ao longo da disciplina o que é cada região dessa prótese, qual é a função de cada estrutura dessa prótese. Então, ela tem essa porção metálica, que são os grampos que vão abraçar os dentes remanescentes do paciente, e ela tem essa outra porção acrílica, que é semelhante à prótese total que vocês estudaram no semestre anterior. Então, na porção acrílica, ela vai ter a área da gengiva e a área dos dentes, para a gente reabilitar o espaço protético, né, a área de ausência dos nossos pacientes. Então, esse tratamento protético com a PPR, né, com a prótese parcial removível, ele visa devolver para o nosso paciente estética, manter também a dimensão vertical de oclusão. Lembra que lá na prótese total era construído aquele rolete de cera, o plano de cera, para que a gente restabelecesse a dimensão vertical de oclusão do nosso paciente. Então, aqui na prótese parcial removível, a gente também vai trabalhar nesse sentido. Também vamos ter rolete de cera. O nosso paciente, dependendo da região que ele perdeu os dentes, dependendo da quantidade de dentes que ele perdeu, ele pode perder a estabilidade da mordida também. Ele pode perder a estabilidade da oclusão e a gente tem que aumentar, devolver essa dimensão vertical de oclusão para o nosso paciente. Então, é sempre na prótese parcial removível que nós vamos ter que aumentar essa dimensão vertical de oclusão? Não. Mas se o nosso paciente perdeu estabilidade, nós vamos ter sim que devolver essa dimensão vertical de oclusão, e é uma das funções dessa prótese também, né? Manter essa dimensão vertical de oclusão. Ela vai ajudar também na proteção dos dentes remanescentes, porque se eu tenho várias perdas dentais, meu paciente perdeu múltiplos dentes, ele é um desdentado parcial. Os dentes remanescentes, eles vão começar a sofrer a perda desses dentes que foram extraídos. Por quê? A nossa mastigação ela tem que ser distribuída, né? A carga mastigatória ela tem que ser distribuída entre todos os elementos dentais, e cada elemento tem a sua função ali dentro do arco. Então, se a gente perde alguns elementos, os dentes remanescentes vão começar a sofrer a sobrecarga da mastigação, contatos prematuros, o periodonto vai começar a sofrer com essa carga grande mastigatória que alguns dentes ali não estavam preparados para receber. Então, uma das funções da prótese, já que ela vai devolver os dentes na área em que o nosso paciente perdeu esses elementos, ela vai ajudar a redistribuir essa força mastigatória. Então, ela vai, consequentemente, estar protegendo os dentes remanescentes. Ela vai ajudar na proteção da ATM, já que a gente vai estar equilibrando de volta o sistema estomatognático do nosso paciente, vai oferecer uma mastigação adequada quando esse paciente perdeu dentes posteriores e equilibrar todo esse sistema. Então, o tratamento com a PPR, ele visa devolver para o nosso paciente tanto função quanto estética. Tá? Mas, como todo e qualquer tratamento, a prótese parcial removível, ela também tem algumas limitações, sejam essas limitações estéticas ou funcionais em relação à prótese fixa, que vocês vão ver esse semestre também, e em relação à prótese sobre implante, que vocês vão ver também a prótese sobre implante ao longo do curso, tá? Porque essa prótese parcial, como o próprio nome dela já diz, prótese parcial removível, ela é uma prótese de encaixe. Então, assim como a prótese total, que o paciente tira e coloca a prótese removível também é uma prótese que o paciente precisa saber encaixar direitinho, saber como remover essa prótese, precisa remover a prótese para higienizar os dentes remanescentes, né, fazendo uso do fio dental e a escovação, higienizar muito bem essa prótese. E por ela ser uma prótese removível, alguns pacientes não se sentem confortáveis em relação a isso, né? Então, a gente sabe que tem muitos pacientes que preferem a prótese sobre implante. Para quê? Para que ele tenha uma maior segurança na mastigação, uma maior segurança ao sorrir, sabendo que aquela prótese não vai movimentar ali de maneira alguma.
É claro que a nossa prótese parcial removível, a gente estuda a biomecânica, a gente estuda a forma de encaixe dela, o planejamento desses grampos, para que ela tenha retenção e estabilidade, ou seja, para que ela não sofra movimentos durante a fala ou durante a mastigação. Mas ainda assim, psicologicamente, alguns pacientes se sentem mais confortáveis quando eles têm uma prótese fixa, né? Seja essa prótese fixa sobre dentes ou sobre implantes. E essa, então, é uma das desvantagens da nossa prótese parcial removível. Outra desvantagem que a gente tem é que ela apresenta esses retentores metálicos, esses grampos, que algumas vezes, é claro que a gente faz um planejamento para deixar esses retentores escondidos, mas algumas vezes um paciente que tem um sorriso mais largo ou que teve uma perda na região anterior, esses grampos metálicos podem acabar aparecendo um pouquinho e comprometer a estética dessa prótese. Tá? Então, são as duas limitações que a gente tem. A prótese ser removível e o paciente ele precisa ter uma destreza manual para que ele consiga encaixar essa prótese, ter uma boa higienização, e o fato dessa prótese possuir esses grampos metálicos que alguns pacientes entendem como sendo uma limitação estética também. Então, agora que a gente já entendeu um pouquinho o que seria essa prótese parcial removível, que tipo de prótese é esse, que paciente vai estar indicado para usar esse tipo de prótese, vamos ver o que a gente vai, a gente vai estudar durante a nossa disciplina. Então, a nossa ementa prevê que o aluno, durante esta disciplina, curso, ele deve adquirir conhecimentos gerais sobre a prótese parcial removível, no sentido de saber classificar o arco daquele paciente, o arco desdentado parcial daquele paciente, saber fazer o planejamento dessa prótese parcial removível, executar, né, tudo isso que a gente, todo esse passo a passo que a gente vai ver no planejamento da prótese parcial removível, saber fazer a moldagem igualmente lá na prótese total. Lembra que vocês dividiam a moldagem lá em dois momentos? A moldagem de estudo, com a moldeira de estoque e alginato ou com Godiva, e a moldagem de trabalho, que era a moldagem feita com a moldeira individual, o selado periférico com a Godiva em bastão, e depois a moldagem propriamente dita, que pode ser feita ou com a silicona ou com a pasta zincoenólica, né, que é a lisanda. Então, aqui a gente também vai dividir a moldagem em dois momentos. A gente vai ter uma moldagem de estudo e uma moldagem funcional, ou moldagem de trabalho, que é a mesma coisa. Vamos ter também o registro maxilomandibular, com os planos de cera, a prova dos dentes, a consulta de entrega e orientação, onde a gente vai passar todos os cuidados para o nosso paciente. E vamos dar ênfase no planejamento da estrutura metálica, que são aqueles grampos que a gente acabou de ver. Então, a gente vê durante a disciplina que existem vários tipos de grampo e que para cada caso a gente deve indicar um tipo de grampo diferente. Então, a gente vai dar muito ênfase aqui na nossa disciplina para esse planejamento da estrutura metálica, que é toda a base, né, da nossa prótese parcial removível. Então, o objetivo da nossa disciplina, o objetivo geral, é habilitar o aluno com aulas teóricas e práticas em laboratório a indicar, planejar e executar uma prótese parcial removível. Tá? Então, a gente vai fazer no laboratório todas as etapas da prótese parcial removível e isso vai preparar vocês para que no semestre que vem, no 7º semestre, a gente esteja juntos em clínica integrada, reabilitando os nossos pacientes desdentados parciais, desdentados totais, com as próteses que a gente vem adquirindo conhecimento ao longo dos semestres. Então, no próximo semestre, em clínica integrada, a gente vai ter clínica de prótese e vocês vão aplicar tudo isso que a gente vem vendo no laboratório. Tá? Então, a gente vai ter pacientes para reabilitar com esses tipos de prótese. As competências e conhecimentos que deverão ser adquiridos ao longo da disciplina. Oi. Professora, onde é que a senhora está? Estou no segundo andar. Tá bom, a gente está aqui na... Onde é? Qual é a sala? Deixa eu só ver o número da sala aqui, um momentinho.
É na sala 6. Tá bom, a gente tá aqui na lanchonete, está chegando, professor. Ah, tá. Vou dar um tempinho, então, vou aguardar eles chegarem aqui para dar continuidade, que é o tempo que eu vou projetar o slide. Como eu estava sozinha na sala, eu estava só no computador, mas aí eu vou projetar o slide, então. É o tempo que vocês sobem. Tá bom, obrigado. Aí quando vocês chegarem aqui, a gente dá continuidade. Tá bom, obrigado. Para quem está em casa.
Ele tá só? Pronto, gente, já está todo mundo aqui em sala. Vamos dar continuidade. Então, o conhecimento da nossa disciplina, a competência da nossa disciplina, é que ao final do semestre a gente tenha conhecimento de todas as etapas clínicas e laboratoriais da prótese parcial removível, tais como exame clínico do paciente desdentado parcial, moldagem de estudo, o delineamento. O delineamento é o planejamento dessa prótese parcial removível. E a gente vai usar um equipamento chamado delineador, tá? Que a faculdade fornece, ela empresta para a gente esse equipamento. Então, a gente vai precisar comprar apenas as ponteirinhas que a gente usa nesse delineador. É um jogo de ponteirinhas, é um pacotinho desse tamanho, assim. Então, a gente vai comprar só essas ponteiras, tá? E o delineador a faculdade vai fornecer para a gente. Além do delineamento, a confecção dos planos guias, que são os desgastes, os preparos necessários para a prótese parcial removível, o nicho, que também é um desgaste necessário para que essa prótese encaixe, planejamento dos conectores e grampos, que são essas conexões, essa armação metálica que a gente está vendo aqui, que é a base da nossa prótese, onde em cima dela vai ser aplicada a porção acrílica, que é a porção da gengiva e dos dentes, e fazer a moldagem funcional, que é a moldagem de trabalho, e o desenho dessa estrutura metálica. O objetivo específico da nossa disciplina, como eu já falei para vocês anteriormente, é habilitar o aluno a utilizar seus conhecimentos adquiridos, teóricos e laboratoriais, para executar esse procedimento, para executar essa prótese parcial removível em clínica integrada, né, durante os semestres que vão vir pela frente, 7º, 8º, 9º semestre, que são os semestres que nós vamos ter a clínica integrada. Então, a competência durante a disciplina é que a gente aprenda a realizar, né, deixe o aluno apto a realizar a moldagem de estudo e moldagem funcional, classificar e planejar esse arco desdentado parcial, indicar os materiais de moldagem para a prótese parcial removível, utilizar o delineador para planejar o eixo de inserção, ou seja, a forma que essa prótese vai encaixar, o equador protético e calibrar as retenções dos grampos e dos planos guias dessa prótese, tá? Executando também os preparos que a gente acabou de falar, o nicho e plano guia. Parece que é uma nomenclatura nova, parece que tudo que a gente está falando aqui é muito novo, mas ao longo da disciplina a gente vai discutir cada uma dessas etapas, tá? Aqui mostrando um exemplo de um paciente desdentado parcial, ele perdeu os molares de um lado, do outro lado ele perdeu o primeiro, o pré-molar e os 2 molares. E a prótese aqui de encaixe, a prótese parcial removível, com os grampinhos metálicos para encaixar
nos 2 dentes que estão ao lado do espaço protético, ou seja, ao lado da área desdentada, e nessa área desdentada vai assentar a região da prótese que vai devolver, né, os dentes que o paciente perdeu. E essa outra imagem que a gente vê aqui, esse equipamento, é o delineador, que a faculdade fornece para a gente, tá? A gente vai usar ele ou sozinho ou em dupla, dependendo do número de alunos da turma, para que a gente faça o planejamento dessa prótese. Então, a metodologia da nossa disciplina é uma disciplina teórico-prática, então nós vamos ter o nosso conteúdo programático ministrado por meio de aulas expositivas dialogadas com recurso multimídia. As nossas aulas continuam acontecendo de forma híbrida, ou seja, online e presencial ao mesmo tempo. Então, eu já vi no horário de vocês, pelo que eu dei uma olhada rápido, o dia de segunda-feira é um dia que vocês só têm teoria o dia todo. Então, quem se sentir mais à vontade de assistir às aulas teóricas de casa, não tem problema nenhum, a gente vai continuar tendo as nossas aulas transmitidas de forma online e depois registradas lá na plataforma de estudo da faculdade, onde a gente sabe que as aulas ficam gravadas, tá? Vamos ter exercícios com base na teoria, vocês vão ver que é uma disciplina diferente da prótese total. A prótese total, ela tinha uma prática muito exaustiva, eram muitas tarefas práticas, tarefas longas a serem cumpridas. Aqui na prótese facial removível, vocês vão ver que é uma disciplina, sim, que tem assim, muitas aulas práticas, mas as nossas aulas práticas são mais tranquilas. E a gente tem muita teoria e a nossa prática, para a gente chegar lá e conseguir executar a prática, a gente precisa do estudo da teoria. Por quê? Para a gente planejar essa armação metálica, qual grampo eu vou usar, em que região eu preciso posicionar esse grampo, eu preciso de planejamento. E para que eu consiga planejar, eu preciso estudar. Então, vocês vão ver que não adianta nada a gente chegar lá na nossa prática se a gente não tiver estudado a teoria. Então, vocês vão ver que a nossa prática ela não é difícil de ser executada, mas a gente precisa de um bom embasamento teórico, tá? Então, as nossas aulas práticas vão acontecer no laboratório, lá em cima no último andar, no laboratório que vocês já conhecem, que é o mesmo laboratório que vocês ficavam na prótese total. E nós vamos utilizar, como a gente está falando de desdentados parciais, a gente não pode utilizar nem o manequim de prótese total que vocês utilizavam, que era desdentado total, ele tinha só a gengiva, e a gente também não pode utilizar o manequim de dentística sem adaptar ele. Por quê? Ele tem todos os dentes, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o nosso manequim de dentística, né? Vocês vão comprar dentes novos, pode ser o mesmo manequim, a gente vai só comprar dentes novos, para que a gente faça uma adaptação nesse modelo, tá? Então, a gente vai tirar alguns dentinhos ali daquele manequim de dentística e preencher o alvéolo com cera, tá? Então, a gente vai ajustar esse manequim para que a gente use ele aqui na prótese parcial removível. Pode falar. Porque, olha, vou só transmitindo a pergunta que surgiu aqui em sala. A colega perguntou por que a gente precisa comprar dentes novos. A gente vai preparar esses dentes para receber os grampos, tá? Então, como a gente vai preparar esses dentes, se eu trago um manequim lá da dentística, que eu não fechei a cavidade, por exemplo, eu não restaurei ele, e eu não... ou eu até restaurei, mas essa restauração solta no momento que eu estou preparando, isso vai comprometer o meu preparo, tá? E, além disso, acho que vocês ainda não tiveram a aula da disciplina de prótese fixa. Já tiveram essa semana? Não, né? Na disciplina de prótese fixa, vocês vão preparar dentes para coroa total. Então, para essa disciplina de prótese fixa, vocês vão precisar de dentes no manequim de dentística para preparar esses dentes também. Então, a gente não pode preparar em cima de um dente que já foi preparado anteriormente, tá? Então, vocês vão usar o mesmo manequim para prótese fixa e para dentística. E vocês separam o arco superior só para prótese fixa, o arco inferior só para prótese parcial removível. Fica a critério de vocês. Mas vocês vão poder aproveitar o mesmo manequim para as duas disciplinas, tá? Então, é por isso que é importante a gente comprar dentes novos. Adiantando um pouquinho sobre a lista de material, eu vou no final
dessa exposição aqui da aula, mostrar para vocês a lista de material. A nossa lista de material é bem tranquila. Basicamente, não tem material novo, tá? O que vocês vão comprar, basicamente, de novo, é essas ponteiras do delineador. Porque o delineador, que é o caro, vou equiparar ele, por exemplo, com o articulador. Ele custa mais ou menos o mesmo valor do articulador. Isso a faculdade empresta para vocês. Então, vocês vão comprar só esse joguinho de ponteira, que não é caro, tá? Vocês vão comprar só esse joguinho de ponteira. O resto do material da disciplina, basicamente tudo vocês já têm, tá? Vou mostrar a lista de material aqui no final, tá? Então, nossas aulas práticas vão acontecer no laboratório. A gente vai utilizar um manequim com dentes artificiais para simular um paciente desdentado parcial. E o nosso conteúdo programático, ele vai fornecer subsídios para que a gente possa entrar no laboratório, tá? E o laboratório, junto com a nossa teoria, vai dar subsídios para que semestre que vem a gente vá para a clínica integrada. A nossa avaliação teórica, ela vai ser dividida em... A nossa avaliação ela vai ser dividida em teoria e prática. Normalmente, a gente estabelece que 70% do conceito da nota, né? A nossa nota vale 10, então 7 pontos da nossa nota seriam referentes à nossa teoria. E 3 pontos, né? Os 30% restantes da nota, referente à nossa avaliação prática. Tá? Então, referente ao nosso dia a dia do laboratório. A gente não tem uma prova prática. O laboratório é a nossa produção do dia a dia. Então, assim... Eu sei que é a primeira vez que a gente vai estar tendo contato com a prótese parcial removível. Então, a gente não vai exigir que vocês... o meu planejamento foi 100%, a professora não precisou corrigir nada, meu delineamento também. Não é isso. A gente quer que vocês tragam as dúvidas, adquiram conhecimento. Então, não preciso me preocupar nesse sentido. Eu preciso vir para a aula prática, até porque, assim como lá na prótese total, a nossa aula é sequencial. Então, se eu perdi uma aula prática, na outra aula eu não consigo chegar e acompanhar a turma, né? Porque se eu não fiz a primeira atividade, eu não consigo fazer a segunda, tá? Então, a nossa aula, assim como a total, ela é sequencial. Então, procurem não faltar o laboratório. Como eu falei para vocês, nosso laboratório não é exaustivo, mas a gente precisa ter o conhecimento teórico para que a gente consiga planejar, tá? Então, a nossa nota vai ser dividida dessa forma: 7 pontos da teoria e os 3 pontos da prática. Se a gente conversar no final do semestre, eu sou bem flexível em relação a isso. Se a gente chegar no final do semestre, perto da prova, e falar assim, poxa, professora, a gente teve tantas aulas práticas, a gente se dedicou tanto na prática, vamos aumentar mais um ponto na prática? Ótimo, a gente faz a nossa teoria valendo 6, a nossa prática valendo 4. Isso é algo que a gente pode conversar mais na frente, tá? Na pandemia, eu tentei estabelecer esse critério de 7 pontos na teoria, porque alguns alunos acabaram faltando bastante a prática. Então, para que a gente não tivesse nenhum aluno prejudicado por conta das faltas, a gente estabeleceu esse critério de 7 para a teoria, porque o aluno, se ele estudasse, ele conseguiria tirar uma nota boa e não comprometeria a nota dele. Mas é algo que a gente pode conversar ao longo do semestre. A gente deixa estabelecido assim, 7 e 3, mas podemos, de acordo com a nossa conversa, ter alguma mudança, tá? O conteúdo das avaliações será acumulativo. Quando a gente vê essa palavra acumulativo, eu sei que fica pensando, poxa, mas quando for na segunda verificação, vai ser muita matéria. Não é isso, gente, não é que vai ser muita matéria, é que o que a gente vai ver na primeira verificação é pré-requisito para que a gente consiga planejar a nossa prótese. Então, por exemplo, eu tenho um arco desdentado, eu classificar esse arco é pré-requisito para eu planejar a prótese do meu paciente. Então, não entendam como se fosse ser muita matéria, mas é que algumas coisas são pré-requisitos para a gente entender o planejamento lá na frente. As provas teóricas poderão ser compostas de questões objetivas e discursivas. Bom, a princípio, as nossas provas vão continuar sendo pelo mesmo método, na plataforma da faculdade online. Então, se as nossas provas continuarem sendo no método online, que eu acredito que vai continuar, a gente só vai ter prova objetiva, só vamos ter prova de marcar. Se as nossas provas passarem a ser presenciais, nós vamos poder ter questões tanto objetivas quanto questões discursivas, tá?
As provas teóricas finais serão compostas de questões objetivas e discursivas e serão 100% teórica com o conteúdo acumulado. Então, sei que ninguém vai ficar de prova final, mas caso tenha alguém de prova final, a gente já sabe que a norma da faculdade é que seja todo o conteúdo ministrado durante o semestre, e é assim que vai acontecer a nossa prova final. Ela é uma prova apenas teórica e vai ter toda a matéria que a gente teve ao longo do semestre, tá? No final de cada aula prática, cada aluno receberá uma avaliação da tarefa realizada. Então, vocês têm um controle de produção, tá? Que fica com os professores que estão ali em prática, assim como era lá na prótese total. No final da aula, a gente leva a nossa produção para o professor anotar ali na nossa produção e aquilo contabilizar a nossa nota prática. Então, ao final da aula, nunca deixem de levar a produção de vocês para um dos professores ali da prática anotar. Porque a gente não tem prova prática. Então, a nossa nota ela vai ser dada com base naquela produção. Se eu não anoto a minha produção, eu não tenho como ter nota. Tá? Então, ao final de cada prática, a gente deve anotar a nossa produção. As tarefas realizadas fora do dia terão seu conceito reduzido em 50%. Então, por exemplo, se aquela atividade do dia ali da prática valia 1 ponto, por exemplo, eu faltei e vou fazer na semana seguinte, só aquela minha nota já não vai valer mais 1 ponto, ela já vai valer apenas meio ponto. Mas é claro que isso para um aluno que faltou sem justificativa, né? Não, professor, eu estava doente, eu precisei levar meu pai no médico, eu tive um imprevisto. Sempre procurem a gente para conversar e deixar tudo de vocês ali organizado, para que a gente tenha sempre a nossa produção em dia, tá? Então, tragam um atestado, entreguem uma cópia na secretaria, porque a secretaria vai abonar a falta, e a gente vai não abonar a produção. Não é que vocês estão livres de entregar aquela produção, é que aquela produção vai continuar valendo a mesma coisa. Aí eu faltei sem justificativa, eu viajei a passeio, aí a produção já vai valer apenas a metade. Tá? Então, aqui, repetindo um pouquinho o que a gente falou sobre avaliação. A nota prática será o resultado da média aritmética de todas as práticas realizadas ao longo do semestre. Tá? Em caso de falta na aula prática, o aluno deverá justificar sua falta com a documentação necessária, ou seja, um atestado, uma declaração de comparecimento, sempre em 2 cópias. Uma para a secretaria, porque a secretaria que abona a falta, e a outra para o professor. Assim, o aluno não perderá os pontos referentes àquela prática, mas ele precisa apresentar aquela atividade, tá? Abona a falta, mas não abona a prática. Você precisa fazer aquela prática, mas a sua prática vai valer a mesma coisa. Evitar faltas nas aulas práticas, porque a gente sabe que as nossas práticas são sequenciais, elas são passo a passo. Então, se eu não fiz aquela aula, eu não consigo fazer a próxima, tá? Então, como uma aula depende da outra, é importante que a gente tenha a nossa frequência certinho na prática. O manequim, que é o manequim de dentística, é de uso obrigatório nas práticas, assim como os modelos de estudo e modelo funcional. Então, a gente precisa evitar esquecer. Lembra lá na próxima total? Vocês moldavam o manequim, aí tinha aquele modelinho de estudo, e depois moldava para ter um modelo funcional. Aqui é a mesma coisa, a gente vai ter um modelo de estudo, vai ter um modelo funcional. Então, evitem esquecer os modelos e os manequins. Por quê? Senão a gente não tem como realizar a prática. Eu não vou pedir para o aluno, você não tem como fazer a prática, você está liberado. Não. Pode ficar no laboratório, acompanhar o colega para aprender aquela atividade prática, mas no final da aula você não vai ter a sua produção, né? Se não tiver com o seu modelo e com o seu manequim. Então, o manequim ele pode ser reaproveitado do semestre anterior, que é o manequim de dentística, e a gente precisa só adquirir os dentes novos. E a arcada utilizada aqui na nossa disciplina da PPR, ela não pode sofrer modificações. Então, ao mesmo tempo, nesse semestre, vocês vão estar tendo a disciplina de PPF, que é a prótese fixa. Tá? E lá vocês vão desgastar, vão preparar os dentes para a coroa total. Então, a arcada que eu vou usar lá não pode ser a mesma arcada que eu vou usar aqui,
porque a gente não pode sofrer modificações na nossa arcada. Imagina que eu comecei a planejar a prótese parcial removível do meu paciente, e aí eu vou lá e preparo um dente, desgasto um dente, e a minha prótese não vai mais encaixar, digamos assim, tá? Então, a gente não pode misturar os dois arcos, ou comprem dentes só para... Não vou dizer nem para vocês comprarem dentes só para uma disciplina e dentes só para outra, que eu sei que os dentes dali do manequim são caros. Escolha um arco para cada disciplina. Pronto, tá? Então, evitem também emprestar manequim, porque se eu empresto meu manequim, meu colega ele vai preparar um dente que eu não precisava preparar, ele vai modificar o manequim de uma forma que eu não poderia modificar. Então, manequim, cada um tem que ter o seu, tá? E evitem esquecer esse material, senão vocês não têm como realizar ali a prática do dia. O delineador, a faculdade empresta, tá? A gente vai adquirir apenas as ponteiras. Então, procurem ter cuidado com esse material, né? Com o equipamento do delineador. Assim como lá na prótese total, lembra que a professora Adriana falava? Cuidado com o manequim, devolva um manequim higienizado, a próxima turma vai usar também, vamos ter cuidado. A mesma coisa o delineador, tá? A gente vai usar o delineador, devolver lá na esterilização, no mesmo lugar onde vocês pegavam o manequim, é o lugar onde a gente pega o delineador. Usamos, deixa ele todo limpinho, guardadinho, para a gente devolver para a próxima turma usar. O delineador, olha, estão perguntando aqui em sala se o delineador é um por pessoa ou um por dupla. Vai depender, a gente tem o número X de delineador aqui. Eu ainda não peguei a lista de frequência de vocês, porque muita gente ainda está se matriculando, então eu ainda não vou ter um número certo da quantidade de alunos que tem. Então, assim, o delineador, se eu não me engano, tem uma quantidade boa. Então, normalmente, a gente trabalha de forma individual. Mas se eu ver que não tem delineador suficiente para todo mundo, eu não posso deixar quem chegar primeiro pegar e aí depois quem não pegou fica esperando. Aí a gente vai ter que trabalhar em dupla, tá? Vai depender do número de alunos que tiver na turma, tá? Normalmente eu gosto que vocês trabalhem de forma individual, para cada um planejar o seu direitinho, mas se não houver número suficiente, a gente trabalha em dupla, tá? Então, aqui mostrando mais uma vez a nossa avaliação, 7 pontos atribuídos à nota teórica e 3 pontos atribuídos à prática, totalizando o total de 10 pontos. A pontuação obtida na prática será de acordo com a produção proposta pelo professor, mais os seguintes critérios: biossegurança, organização, conhecimento, material. Não é que eu estava com uma dúvida no meu planejamento, eu errei um detalhe no meu planejamento, eu vou ser descontado. Não é isso. Mas eu preciso estar com o meu material, senão eu não consigo executar aquela tarefa. Eu preciso ter um conhecimento teórico, senão eu não consigo executar aquela tarefa. Se eu não consigo fazer a minha produção, eu não consigo obter a minha nota, tá? Então, a gente vai ter os nossos 3 pontos da prática atribuídos à entrega da produção. Eu entreguei a minha produção, pronto. Eu tenho a minha nota redondinha ali, tá? A falta sem justificativa irá contabilizar 50% da produção. Justifiquei a minha falta, entrego a minha produção, pronto, tenho a minha nota contabilizada de forma total, os meus 3 pontos contabilizados, tá? E devido à pandemia, a gente sabe que a gente pode ter alterações no nosso cronograma ao longo do semestre. Eu acredito que não vai ocorrer mais esse semestre, mas semestre passado nós tivemos algumas paralisações, ficamos só com teoria, depois voltamos repondo a prática, tá? Então, o nosso cronograma ele vai ser passível de alterações, tá? Então, a gente não tem como prever essas situações, mas eu espero que a gente não tenha nenhuma alteração esse semestre. Normas de laboratório. O planejamento deve ser entregue de forma legível, tá? A gente pede, antes de vocês começarem a delinear nesse equipamento chamado delineador, que vocês mostrem o planejamento, porque se eu já fiz o meu delineamento, eu não tenho como voltar atrás e mudar aquele planejamento, tá? Então, a gente pede que vocês entreguem o planejamento, a gente vai ter uma aula só para sentar e planejar, antes de iniciar o delineamento. Para o professor lá da disciplina corrigir esse planejamento, os 2 professores que vão estar na prática, eu acredito que é a professora Mara, que vai estar com a gente na prática, e a gente corrige o planejamento de vocês para liberar o delineamento.
O aluno que não tiver com o EPI adequado, a gente sabe que no nosso laboratório a gente tem as normas de biossegurança. Gorro, máscara, jaleco. O Propel está anotado aqui, mas a gente até dispensa. O Propel é obrigatório em clínica, no laboratório é dispensável. Tá? O aluno que não tiver adequadamente com o seu equipamento de proteção, infelizmente não vai poder permanecer no laboratório. Tá? Não depende de mim, não depende da professora Mara, é norma da instituição. Somente professores e monitores poderão usar jalecos de cores. Esse aqui é algo mais para clínica também. Se vocês quiserem usar no laboratório, jaleco colorido não tem problema, tá? Na clínica que não é permitido, que tem que estar todo mundo com seu jaleco branco direitinho. Os cuidados com o delineador, né? Como eu já falei, a faculdade empresta, é um equipamento caro. E a gente tem que pensar que se a gente tem esse delineador disponível para usar, é porque todo mundo vem cuidando deles ao longo do semestre, para que chegue agora a gente possa usar também. Da mesma maneira, a gente vai ter os mesmos cuidados com o delineador para que a faculdade continue fornecendo e para que nossos colegas continuem usando. O horário de finalização da prática, né, os 30 minutos finais, a gente geralmente reserva para que vocês consigam entregar a produção para a gente, para que a gente faça a anotação da produção e que todo mundo saia ali do laboratório com a sua produção anotada. A gente tem a ficha de avaliação de cada aluno. Gente, tem alguém que está com o microfone ligado? A gente tem a ficha de avaliação de cada aluno, tá? E nessa ficha, ao final de cada aula, vocês trazem a produção para que a gente faça a anotação e consiga, através desse mapa de produção, obter a nossa nota no final do semestre. Temos 12 aulas teóricas previstas no nosso cronograma, aula de introdução ao estudo da prótese parcial removível, classificação de Kennedy dos arcos desdentados parciais, aulas de elementos constituintes da prótese parcial removível, ou seja, aquela armação metálica, a gente vai ver o que cada componente daquele, qual a função de cada um daqueles componentes, qual o tipo de cada componente indicado para cada situação de cada paciente, tá? E a gente vai ver, vou mostrar depois no cronograma para vocês, tem vários tipos de desdentado parcial. Tem paciente que perdeu só dente posterior, tem paciente que perdeu só dente anterior, tem paciente que perdeu dentes anteriores e posteriores. Existem vários tipos de desdentado parcial. Quando chegar lá na aula prática, a gente tem essa classificação, né, de acordo com os dentes que o paciente perdeu. Classe 1, 2, 3 e 4 de Kennedy. Eu vou fazer de forma aleatória. Vou pegar a frequência e colocar 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, até finalizar todo mundo da turma. E aí, cada um de vocês vai ficar com um tipo de classe. Só que aí, o que eu ficava sempre pensando? Poxa, se eu planejei a classe 1, eu só vou saber planejar a classe 1? O meu colega planejou classe 2, só vai saber planejar a classe 2? Então, o que eu resolvi fazer? Uma aula teórica de planejamento, para que todo mundo aprenda a planejar todos os tipos de caso. E no final do semestre, sempre que sobra um tempinho, eu gosto de fazer um seminário. O que a gente faz? Junta todo mundo que planejou classe 1, forma um grupo. Todo mundo que planejou classe 2, outro grupo. Classe 3, classe 4, a mesma coisa. E aí a gente vai socializar o nosso planejamento. O pessoal que planejou a classe 1, cada um vão conversar entre si para fechar o planejamento certinho e trazer para a gente expor aqui na sala ou expor de forma online, para a gente não aglomerar aqui na sala, né? Dá para fazer online também, para fazer um seminário. Por quê? Assim a gente consegue aprender todos os tipos de planejamento, para a gente não ficar preso só naquilo que foi escolhido para a gente. Quando chegar na clínica integrada, a gente não escolhe o tipo de paciente que vai chegar para a gente. Pode ser um paciente de qualquer tipo, não só aqui na clínica, mas posteriormente, quando a gente se formar, a mesma coisa. Então, eu acho interessante que todo mundo passe por todos os tipos de classe. Tá? Então, eu acho legal que a gente, no final do semestre, faça essa socialização, né? Para que a gente saiba planejar todo e qualquer tipo de caso. Tá? Biomecânica da prótese parcial removível, introdução ao estudo do delineador, apoios e nichos, desenho da prótese parcial removível, moldagem em prótese parcial removível,
relação maxilomandibular e montagem em articulador semiajustável na prótese parcial removível, prótese parcial removível provisória, entrega da prótese e orientações ao paciente e o passo a passo, tá? Essa aula de passo a passo é como se fosse uma retomada de tudo que a gente viu o semestre inteiro, para que a gente chegue com um planejamento fechado. Eu vou seguir essa etapa clínica, essa etapa laboratorial, essa etapa clínica, essa etapa laboratorial, até a finalização da prótese, para que a gente chegue em clínica sabendo planejar. Pode perguntar. Não, a gente não vai precisar do articulador. Tá? Então, essas aqui são as nossas 12 aulas teóricas. E as nossas aulas práticas. Preparo do manequim e do modelo de estudo, delineamento do modelo de estudo, confecção de nichos e planos guias, confecção do modelo funcional, delineamento do modelo funcional e o desenho da prótese parcial removível, tá? Essa prática aqui, número 3, é a prática de confecção de nicho e plano guia. Esses dois, né, o nicho e o plano guia, são os dois desgastes que a gente precisa fazer no dente para acomodar a prótese, né, para encaixar essa prótese direitinho. A gente vai estar fazendo esses desgastes no manequim. Eu separei uma prática lá no final, né, eu acho interessante que a gente tenha essa prática também em dentes naturais. Por quê? O nosso manequim, ele é como se fosse uma resina, ali o dente do manequim. Vocês vão ver que preparar a dentina a esmalte é um pouquinho diferente, tá? Eu ouso dizer até que preparar em dente natural é mais fácil, porque o dente é mais rígido, mais duro, né? Ele é mineralizado. Então, a gente, no manequim ali, talvez vocês tenham tido essa experiência na dentística, mas parece que a broca vai embora às vezes. Então, assim, a gente ter a experiência de preparar no dente natural, eu acho bem legal. E é uma prática que eu gosto de deixar lá para o final do semestre, que é para vocês terem tempo de conseguir esses dentes naturais, tá? Eu tenho um amigo que é dentista, eu tenho um amigo que trabalha num posto de saúde, enfim, tá? Então, às vezes um de vocês não consegue trazer um monte de dente. Tem gente da turma que não consegue, mas às vezes uma pessoa consegue com um único dentista um monte de dente. Então, eu acho que é interessante a gente ter uma prática também desses preparos em dentes naturais. Eu até coloquei no cronograma, eu vou mostrar mais ou menos para vocês o cronograma, mas ainda vou ajustar, porque acabou que a gente vai reunir as duas turmas na segunda e separar na quarta para a prática. Então, ainda vou ajustar melhor o cronograma. Tá? Então, essas são as nossas aulas práticas. A bibliografia recomendada são os livros que a gente tem, a maioria aqui disponível na biblioteca, Zanetti, tá? O outro que é o Manual de Prótese Parcial Removível, e o Fiore, que é o Atlas de Prótese Parcial Removível, e a bibliografia complementar, tá? O PPR no laboratório, o outro Atlas e o de próteses odontológicas, que fala de próteses no geral, tá? Então, são as bibliografias que a gente normalmente usa para estudar a prótese parcial removível. Vou mostrar para vocês a lista de material, tá? Mas até agora, vocês têm alguma dúvida, gente? Não? Eu separei a lista de material, cadê? Separei a lista de material por aula, tá? Porque, assim, a prótese parcial removível, vocês já têm, basicamente, todo o material. E eu sei que, às vezes, não dá para a gente comprar tudo no primeiro momento, porque tem as outras disciplinas, tem listas de materiais extensas, e muitos de vocês gostam de organizar o que vocês vão precisar trazer naquele dia, tá? Eu recomendo que vocês deixem uma caixinha de prótese com tudo da prótese dentro. Eu não tenho que toda semana olhar aqui a lista, nessa aula eu vou precisar disso, nessa aula eu vou precisar de tal coisa. Mas como tem gente que gosta de comprar só o que vai precisar, realmente só o que vai ser necessário naquele dia, para ir comprando por parte, eu separei a lista por aula, tá? Então, vamos dar uma olhadinha juntos aqui. Então, na primeira aula, a primeira aula prática é a aula de confecção do modelo de estudo. Tem aula que a gente vai obter o nosso modelo de estudo. O nosso modelo de estudo ele vai ser obtido com base no nosso manequim da dentística. Não está aparecendo para vocês, né?
Provavelmente sim. Pode até trazer teu manequim para eu dar uma olhada, mas provavelmente vai. Não está aparecendo para vocês aqui, né? Pronto. Então, a nossa primeira aula é a aula de confecção do modelo de estudo, em que a gente vai moldar o manequim de dentística. Então, a gente precisa do manequim de dentística, né, com os dentes rígidos, o jogo de moldeira perfurada ou moldeira de plástico ou a metálica, que é a moldeira que vocês já têm lá da oclusão, tá? Grau de borracha, espátula para gesso e alginato, espátula 7, 32, 36 e alecron, que vocês já têm também, lamparina, o álcool 97, que a faculdade normalmente fornece o álcool, isqueiro e a placa de vidro. O material de consumo, a faculdade fornece, tá? Mas eu sempre gosto de dizer para vocês, não custa nada a gente dividir esse material com a nossa dupla. Por quê? Alginato. Alginato, vocês sabem que às vezes a gente precisa repetir aquela moldagem inúmeras vezes, né? Então, a faculdade fornece? Fornece, mas nem sempre é o suficiente para todo mundo. Então, se eu comprar um pacote de alginato para mim, para minha dupla, é suficiente, tá? Porque vai juntar com o material que a faculdade fornece e aí não vai ter problema de não ter material suficiente para todo mundo. Gesso, cera, utilidade, tá? Seria esse o material de consumo para essa nossa aula de confecção do modelo. Pode perguntar. Sim, tá errado aqui. É a 31. Tá? Espátula 31, a 36 e a Lecron. Aula 2 seria a aula de delineamento do modelo de estudo, tá? Então, nessa aula de delineamento, a gente já vai precisar do delineador, que a faculdade fornece, mas eu preciso comprar as ponteiras. Então, nessa aula, eu preciso trazer o meu modelo de estudo que eu obtive na aula anterior, tá? O meu modelo de gesso que eu obtive na aula anterior, lápis, grafite colorido. Esse grafite colorido, o 07 ou 09 é para lapiseira, tá? O grafite colorido 2.0 é para uso no delineador. Então, esse 2.0, ele é um grafite mais grossinho, tá? Então, esse grafite, ele precisa ser desse tamanho 2.0, porque uma das ponteiras do delineador é a ponteira porta-grafite. Se eu coloco um grafite 07 lá nela, ele vai cair, não vai prender. Então, esse grafite colorido, ele precisa ser o 2.0, porque é o único que encaixa na ponteira do delineador, tá? Se for um fininho, não vai encaixar. Não tem problema. A colega aqui na sala está falando que a 07 ela só achou duas cores, vermelho e azul. Não tem problema, tá? O colorido, vocês encontram, esses grafites vocês encontram papelaria, normal mesmo, tá? As pontas acessórias do delineador, que vocês vão comprar na Dental, placa de vidro, duas moedas iguais, tá? Duas moedas do mesmo tamanho. Lembra lá na prótese total, quando vocês usavam as duas moedinhas para fazer o stop na placa de vidro? É a mesma coisa, tá? É para isso essas duas moedas também. Papel carbono, 2 pregos. O prego deve ter a espessura da parte mais grossa da ponta acessória do delineador. Ou quem não comprou o delineador, mas já vai comprar as ponteiras do delineador, mas já vai comprar o prego, ela tem o mesmo tamanho da ponteira da carga da caneta Bic, tá? Então, assim, professora, eu não achei um prego desse tamanho. Gente, não vai encaixar no delineador. Para que é esse prego? Quando a gente termina de fazer o delineamento, quando a gente termina de fazer o planejamento da PPR, a gente precisa guardar a posição daquele planejamento, tá? Então, para que eu consiga guardar essa posição, eu preciso ter uma ponteirinha que encaixe aqui no meu delineador certinho, para eu prender no meu modelo de gesso, tá? Esse prego a gente vai prender ele no modelo de gesso. Então, se eu tenho uma ponta que é maior, ela não vai entrar no meu delineador. Se eu tenho uma ponta que é menor, ela vai escorregar, vai ficar folgada. Então, tem que ser o prego com essa espessura.
que vocês podem fazer? Compra a ponta do delineador e já leva lá na casa de material de construção para dizer, olha, eu preciso de um prego desse diâmetro aqui. Ou então, se não tiver ainda a ponta do delineador, é o tamanho da ponta, a mesma espessura de uma carga de caneta Bic. Tá? Então, olha, eu preciso de um prego nesse diâmetrozinho aqui. Os alunos que não compram prego, o que eles fazem? Pegam uma ponteira aleatória ali do delineador, colocam lá e usam como se fosse o prego. Mas o que é o ruim disso? Eu vou precisar furar o meu modelo e prender essa ponteira ali no meu modelo de gesso. Então, eu vou estar perdendo uma ponteira do meu delineador. Aqui na PPR, na nossa disciplina, não tem tanto problema, porque quando chegar no final do semestre, você quebra aquele modelo de gesso e recupera a sua ponta do delineador. Beleza. Quando chegar na clínica integrada, esse meu modelo de gesso, ele não vai ficar comigo, ele vai para o laboratório de prótese, para o laboratório fazer a prótese do meu paciente. Então, eu vou estar, de fato, perdendo uma ponteira do meu delineador. Então, aqui na disciplina, quem não comprou o prego, a gente até tem como dar um jeitinho, tá? Mas, gente, o prego é tão baratinho, qualquer casa de material de construção vocês encontram, que não tem por que a gente não comprar, tá? Mas, quando chegar na clínica integrada, vocês não vão querer perder a ponteira de vocês, do delineador, né? Porque o laboratório não vai devolver. Então, nesse momento, a gente até consegue ajustar, mas na clínica não. Tá? Então, além desses dois pregos, as mesmas espátulas da aula anterior, o pincel para trabalhar é pincel mesmo de papelaria, tá? Não precisa ser os pincéis caros da dentística, porque esse pincel é para a gente trabalhar com resina acrílica. Então, vocês sabem que a resina acrílica, se a gente perder um pouquinho o tempo, ela endurece e já era o nosso pincel perdido. Então, não precisa ser pincel caro, aqueles pincéis de pelo de camelo, os pincéis que vocês usam para fazer o acabamento nas restaurações de dentística, tá? É pincel de papelaria mesmo para trabalhar com resina acrílica. Pincel número 4, número 0, pote DAPEN de vidro, de preferência de vidro, tá? E não de plástico, porque a gente vai trabalhar com resina acrílica, fica mais fácil para vocês higienizarem depois. Broca minicut, que vocês já têm lá da oclusão, as canetas de baixa rotação com peça reta para trabalhar com a minicut, o pote de vidro para trabalhar com a resina acrílica, é o mesmo pote paladon que vocês já trazem de lá da prótese total. Ah, professora, eu não comprei o paladon. Qualquer pote de vidro que seja maiorzinho e tenha uma tampa, já resolve o nosso problema, tá? Que a gente precisa só que ele seja de vidro e que tenha uma tampinha, não precisa necessariamente ser o paladon. Grau de borracha, espátula para gesso, e os materiais de consumo, de novo, a faculdade fornece, mas se vocês tiverem um para dupla, já ajuda para a gente não ter falta de material. Resina acrílica incolor, tá? Quando vocês chegam na dental, às vezes a dental empurra para vocês a resina 66, 69, que é a resina para provisório, tá? Que é a resina que tem cor de dente, não é? É a resina incolor que a gente vai usar, mesmo a de lá da prótese total. Então, o pó e o líquido da resina acrílica incolor, gesso pedra. Papel carbono pode até descartar, eu vou até tirar aqui da lista. Cadê ele? É para checar os contatos, mas vou até remover aqui, não precisa do papel carbono. Tá? Terceira aula prática, confecção dos nichos e plano guia. Mais uma vez, vocês vão precisar do manequim com o modelo de estudo, caneta de alta rotação, que todo mundo já tem, baixa rotação, que todo mundo já tem. O que vocês vão precisar comprar, basicamente, são as broquinhas, tá? Ponta diamantada, 10, 14 e 41, 38. Tá? Algumas de vocês já podem até ter de lá da dentística essas pontas. Deem uma olhadinha no material de vocês, que de repente vocês já até têm. Sonda exploradora, minicut. A outra broca que vocês precisam comprar, tá? Porque que vocês têm lá da oclusão é a minicut, aquela em formato de pera, né? Em formato de chama. A que a gente precisa para preparar aqui é uma que ela é cilíndrica, ela é reta, tá? Então, é essa PM82, que é para peça reta, tá? Então, essa daqui eu acredito que vocês não tenham.
A que vocês têm lá da oclusão é aquela em formato de pera. E essa daqui ela é cilíndrica, ela é retinha, tá? Porque o nosso preparo precisa ser reto aqui. Então, se a gente tem aquela formato de chama de pera, ela só vai encostar aqui no centro do dente. E a gente precisa ter paralelismo aqui no nosso preparo. Então, precisa ser essa broquinha reta. Exatamente, ela é igual uma mini cut, só muda o formato dela. Pontas acessórias para o delineador, novamente. Espátula para resina composta. Vou até tirar aqui, nem vai precisar dessa espátula para resina composta. Pronto, até tirei, estou até diminuindo já a lista de vocês. Pincel, mais uma vez, pote d'água, grau de borracha, espátula para gesso, as espátulas 7 a 31, 36, Electron, Paladon, grafite colorido, lembrando, 2.0 para encaixar no delineador. E aqui, ó, resina acrílica incolor e a Duralei vermelha, tá? Com o líquido. Então, aqui nas outras aulas, vocês vão ver que vão se repetindo os materiais, tá? Então, aqui eu não vou nem ler, porque já é tudo repetido. Mas eu coloquei aqui organizado para vocês saberem o que vocês vão precisar a cada dia, tá? Mas aqui já vai repetindo todo o material. O grafite, as pontas do delineador. Vou até tirar de novo aqui, ó, o carbono que eu tinha colocado. Então, aqui já vai só repetir, tá? Então, vocês já sabem tudo que vocês vão precisar, certo? Compasso de ponta seca, régua milimetrada flexível, tudo isso vocês já têm lá da oclusão. Então, a nossa lista aqui, coisas novas, basicamente são as pontas do delineador. Essa broquinha que é essa mini cut, que na verdade é uma mini cut reta, tá? Que eu acredito que vocês não tenham. O resto, tudo vocês basicamente já têm. E aí eu vou deixar disponível na plataforma esses slides que a gente teve hoje, tá? Essa apresentação da disciplina, para quem não teve a oportunidade de assistir hoje, possa ver como vai ser o funcionamento da disciplina. E vou deixar lá também a nossa lista de material. Alguma dúvida, gente? Por enquanto, não. Ao longo do semestre que vão surgindo as dúvidas, e aí a gente vai conversando, tá? Então, gente, na quarta-feira, a gente já se encontra de novo. Na quarta-feira, no cronograma, já tem nosso dia de quarta-feira, que é o dia que a gente tem a aula prática. Mas nessa semana, como ainda é começo do semestre, nessa quarta-feira a gente vai ter teoria ainda, tá? No final de agosto, provavelmente, a gente já deve estar entrando na nossa prática. Então, essa quarta agora é teoria. Oi? Isso, vai ser o início do nosso conteúdo, tá? Aí, na próxima segunda, teoria também, tá? E aí, eu vou passar, provavelmente, na quarta-feira ou na próxima segunda, eu já passo para vocês o cronograma. Eu montei o cronograma aqui, mas como a gente vai ter essa divisão das turmas de reunir todo mundo na segunda para teoria e dividir a turma, né, A e B, para a prática na quarta, aí eu deixei para montar o cronograma certinho quando eu tivesse número de alunos, tivesse tudo certinho. Então, essa semana e a próxima, provavelmente a gente vai ter só teoria. Não. Turma que eu digo é porque tem o sexto MA e o sexto MB. Eu acredito que não. E outras não. Tá. Tem quantos alunos na turma de vocês? Normalmente a gente divide a partir de 50, mas a coordenação ainda vai determinar isso direitinho. Tem menos, né? Eu acredito que a turma de vocês não vai ser dividida. Cai pela metade, né, a carga horária. Pessoal de casa, alguma dúvida? Se estiver tudo tranquilo, vou encerrar a nossa conexão por aqui e na quarta-feira a gente se encontra novamente para a aula teórica.
Tudo certo, professora. Então, gente, até quarta-feira, se Deus quiser. Vou encerrar nossa conexão. Tchau, tchau.